Olá, bem-vindo a mais um programa dos Pensadores Orientados. Hoje nós vamos falar um pouquinho do conflito entre Israel e Palestina. Então, gente, desde o dia 10/5 teve uma escalada no conflito entre Israel e Palestina. E para entender um pouco mais sobre isso, eu vou estar chamando meu amigo André para poder estar explicando um pouquinho para vocês. E aí, pessoal, beleza? A gente vai falar hoje um dos temas mais complicados e mais delicados que a gente tem para poder falar, talvez dos programas mais difíceis que a gente já planejou. Falar entre o conflito Israel e Palestina é muito complicado porque a gente tende a defender um lado ou outro, né? É muito sensível. A gente está falando de uma região que, desde o século XVIII, antes do século XVIII, século XIX, era ocupado por palestinos durante o Império Otomano. O Império Otomano ele tinha autonomia regional, então dentro de todo o Império, e naquela região ali da Palestina não era diferente. Existia uma certa autonomia ali. Nesse mesmo momento ali, século XIX, final ali do Império Otomano, começa a ideia do movimento sionista, ou seja, de formar novamente o Estado de Israel, que fica hoje, né, dentro da região da Palestina. Quando chega na Segunda Guerra Mundial, temos ali o território da Palestina era ocupado pela Inglaterra. Acontece o que aconteceu, né, o Holocausto, que vira a gota d'água para o movimento sionista para a formação do Estado de Israel, que, a partir de 1948, começam ali os assentamentos judeus, na verdade? Oficialmente, começam os assentamentos oficiais. Antes já existia uma migração de judeus para lá, e a partir de 48, essa migração passa a ser oficial, inclusive com o reconhecimento internacional do Estado de Israel. Qual que é o problema? A partir do momento que os judeus começaram a entrar dentro do território, já havia um certo conflito antes de 1948, mas era em pequena escala, e dali para frente, a partir do momento do Estado de Israel, existem vários conflitos entre o Estado de Israel e os vizinhos da região. Essa montagem do Estado de Israel, ela é um pouco complicada, porque desmantelou, se é que existia algum equilíbrio na região, ele desmantela completamente aquele equilíbrio na região. E os palestinos são deslocados, alguns palestinos são deslocados, e desde então, Israel vem de um movimento expansionista e vem deslocando cada vez mais os palestinos, deixando os palestinos cada vez mais às margens da região da Palestina, principalmente ali na região da faixa de Gaza. Neste mês, tivemos um problema muito grave, que foi, dentro do Estado de Israel, em um bairro de Israel, o governo de Israel começou a desalocar pessoas, palestinos, de suas casas lá. E o que se supõe, ou o que é dito, é que isso foi feito para tirar palestinos e colocar judeus na região. Coisas que acontecem desde sempre, né, ali na região. Então, a partir desse movimento de retirada dos palestinos ali da região, o Hamas fez uma ameaça ao Estado de Israel. Isso aconteceu por volta do dia 6, e o Hamas fez uma ameaça ao Estado de Israel e começou a bombardear o Estado de Israel, que, em contrapartida, também começou a bombardear localidades palestinas, principalmente na faixa de Gaza. Infelizmente, tivemos várias baixas, principalmente do lado palestino. É um conflito que, desde a formação do Estado de Israel, ele é totalmente desbalanceado, né? E nós tivemos cerca de 248 civis mortos do lado palestino, mais um número de militares que não dá para ter estimado, mas foi um número que se estima algo em torno de 100 militares, do lado 200 militares, enquanto do lado de Israel foram apenas 12 civis mortos e um soldado. Né? Então a gente tem um desequilíbrio muito grande. Por que é complicado falar? A formação do Estado de Israel
ela tem uma origem, ela tem um motivo. E os ataques palestinos a Israel têm uma origem e têm um motivo. Então, os dois lados têm motivos teoricamente justos e reais dentro desses ataques. Ninguém é obrigado a concordar com um lado ou com outro. Aí eu vou jogar para vocês, porque eu já me delonguei demais, o que vocês pensam deste conflito. Porque, a partir dessa premissa, que os dois lados têm ali a defesa territorial, Israel com o pensamento de volta territorial, da formação do Estado de Israel, que é uma ideia de mais de 2.000 anos, em contrapartida, os palestinos, há 7, 8 décadas, sendo retirados de suas terras, e ninguém tem nem direito de recuperação de casas dos parentes, né, que foram retirados anos atrás. Qual que é a opinião de vocês, meus queridos? Senhores, André, eu preciso reforçar o que você falou no início, né? É um assunto delicadíssimo, né, de conceitos muito variáveis, e a gente tem que tomar realmente muito cuidado, né, com o que a gente vai analisar. Mas, respondendo à sua provocação, eu acho que é importante a gente colocar na mesa o seguinte: a gente está falando de uma terra santa, né? Um espaço territorial pequeno, muito, muito pequeno, no Oriente Médio, né, que historicamente é palestino, se tornou parcialmente judeu e palestino depois da Conferência de Partilha da ONU, e hoje a gente sabe que o Estado palestino é só uma teoria, né? Na prática não existe o Estado palestino mesmo, né? Até pelo fato da gente analisar que o povo palestino está em constante diáspora, está em constante movimento, não tem local para viver. Eu estava vendo o jornal esses dias e eu vi o depoimento de uma cidadã palestina dizendo, logo depois do cessar-fogo, que foi na semana passada, né? Ela cética, dizendo: cessar-fogo? Mas como assim cessar-fogo? Eu não tenho para onde voltar, eu não tenho casa, minha casa está no chão, eu não tenho energia elétrica, eu não tenho água, eu não tenho um colchão para dormir. Então, é um cessar-fogo com suas consequências sociais por lá, né? Mas você falando aí da razoabilidade, das justificativas dessa guerra, né? A gente está falando da Terra Santa porque a gente tem ali o ambiente do cristianismo, né? Porque a gente sabe que Jesus viveu ali, né? A gente tem a igreja do Santo Sepulcro, inclusive, né? A gente tem o mesmo local, a gente tem o valor judaico dali, porque ficava ali historicamente o reino de Israel, e para o povo judeu essa terra é a que Deus havia lhe prometido, né? E o território islâmico, os símbolos islâmicos, né? A região ali de Jerusalém contém aí vários monumentos que fazem referência a locais sagrados para os palestinos, né? Cara, se a gente for pegar essas... Diga. Só lembrando, né, para os judeus, lá é a cidade do Templo de Salomão, e complementando o que você falou, foi a cidade que Maomé teve ali as suas visões, ele conversou com Jesus em suas visões, ele conversou com, não me lembro agora se foi com Abraão, desculpa se eu estiver falando errado. Então é uma cidade berço de 3 das maiores, se eu não me engano, as 3 maiores religiões do mundo, né? Então, se você for analisar friamente a situação, a gente pode, assim, de forma objetiva, tentar te responder baseado no desequilíbrio de forças, né? A gente sabe que os palestinos estão, de uma certa forma, representados pelo Hamas no território da faixa de Gaza, que é um movimento considerado pelos Estados Unidos e pela União Europeia como terrorista, e a gente tem a liderança da autoridade palestina na Cisjordânia, né? Ou seja, 2 territórios que, em tese, 2 espaços dentro daquele ambiente que deveriam ser o Estado palestino com lideranças distintas, né? Inclusive são territórios até que nem se coligam pela terra, né? Vamos dizer assim. Então, o primeiro desafio o Estado palestino ele não existe na prática, ele só existe na teoria, né? E todos os acordos internacionais que foram feitos de cessar-fogo desde 48 ou desde a Guerra dos 6 Dias, né? Nunca surtiram o efeito necessário para gerar o acordo entre as partes, para que eles possam
coexistir pacificamente dentro daquele território, né? Eu não sei se a gente vai... Acredito que a gente vai comentar, né, do estopim desse conflito, que foi a questão da disputa de posse de terra ali no bairro de Sheikh Jarrah, né, que é um bairro que fica no entorno de Jerusalém, né? Ou seja, é mais um gatilho, é sempre uma gota d'água para desencadear um fervilhar de um novo conflito dentro dessa guerra que está aí desde 48, né? Mas é um conflito territorial, é um conflito político, é um conflito religioso com esses povos que se estende por décadas. Então, para a gente jogar luz em cima disso, a gente tem que fazer exatamente o que você falou. A gente tem que ter uma visão de razoabilidade sobre o que se justificam os judeus na região e os palestinos, interesses de grandes potências na região, os estados árabes limítrofes, né? Acho que a gente deve entrar nesses detalhes aí para a gente entender um pouco mais dessas nuances, né? Porque é um assunto que não tem resposta fácil. E são essas nuances, né, que vão fazer com que a gente consiga compreender as motivações de ambos os grupos e ambas as lideranças políticas. Não, realmente, esse conflito, né, ele já estende há décadas, é muito complexo, né, a gente aqui no Brasil tratar dessa situação, porque realmente demanda um estudo aprofundado, um nível de entendimento e de estar lá, que a gente, né, nenhum de nós, a gente esteve por lá, mas eu imagino como que deve ser a situação. Eu queria pegar só um pouco desse gatilho que vocês passaram, informaram, só para contextualizar um pouco do que está acontecendo hoje, né? O André Gustavo falou aí sobre essa questão que gerou esse novo conflito, né, que está em pauta atualmente, que muitos de vocês e de quem nos assiste deve ter visto vídeos, fotos. Dos bombardeios, das defesas, né, que por parte de Israel também, que é considerado o sistema de defesa de mísseis, considerado, chamado de Domo, né, aqueles vídeos recebidos do grupo do Hamas, que fica na faixa de Gaza, tentando dar fazer um contraponto, uma defesa ou um ataque, né, porque é até difícil a gente falar se quem está atacando ou defendendo, dentro da complexidade que é esse tema. Só que o que eu percebo dentro desse contexto, desde a criação de Israel em 48, e aí a gente pode exemplificar por um mapa aí que a gente vai colocar na tela, é que não existia Israel até em 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, foi se criado o Estado de Israel, para tentar fazer ali uma reparação a tudo que foi feito aos judeus na Segunda Guerra Mundial, que é o chamado Holocausto. Então, em 47 se cria Israel, na verdade em 48, né? De 47 a 48, a criação de Israel. 67, o Gustavo falou aí bem, a Guerra dos 6 Dias, e desde então Israel sempre vem tentando expandir ali o território. Então há, sim, um movimento expansionista e de dominação por parte de Israel. Já a Palestina, ela está dividida em duas, né? A faixa de Gaza e a Cisjordânia. A faixa de Gaza é onde que a gente tem os maiores conflitos, é onde que está acontecendo hoje, que é onde que o Hamas tem grande influência, né? Então a gente percebe que ali tem, sim, dominâncias de querer revidar esse espaço expansionista por parte de Israel. Então aí acaba se utilizando de artifícios que ao longo da história a gente conhece, que são homem-bombas, entre outros, né, artifícios. Só que é complicado a gente entrar, né, até falar, porque eu, sinceramente, eu não consigo saber por quê. Se criado um Estado de Israel, que foi legitimado pela comunidade internacional, mas uma outra parte, que é a parte da Palestina, ela se sente injustiçada. Então, desde então, vem se criando essa guerra.
Já a segunda parte palestina, que é a Cisjordânia, ela não tem muita comunicação com a faixa de Gaza, porque lá quem comanda chama a Autoridade Palestina. Ela, sim, é mais estável. E mais estável por quê? Porque ali existe também uma, uma dominância por parte de Israel, que a gente bem sabe, Israel tem, né, o seu Estado tem como amigos grandes partes da comunidade de países poderosos, como Estados Unidos e União Europeia. Então, que dá a eles, vamos dizer assim, mais capacidade de se desenvolver e de se proteger o seu território e também trabalhar nos seus planos de Estado. E a gente sabe que cada Estado tem o seu interesse. Então, realmente é uma situação que essa ocupação, né, israelense traz a esses povos palestinos, não sei o quanto do sofrimento que existe lá, mas eu consigo perceber que talvez sim, seja pelo Estado de Israel e pela comunidade internacional, um certo apoio a Israel, né, que entende por ser um Estado amigo, em vez da Palestina. Já a Palestina, a gente percebe que há, sim, uma situação mais agravada de força não legitimada, porque lá na faixa de Gaza não existe, né, um Estado, uma força organizada. É vou chamar assim, meio que primitiva. As ações, às vezes tem também apoios, seja financeiro ou seja estratégicos, de grupos que não são grupos, né, bem vistos e grupos legitimados, né, por estados, e que gera essa denominação de terrorista, né, considerado por muitos outros países, o Hamas então, há sim essa situação meio que né, complexa nesse sentido. Mas a gente percebeu aí que houve, né, tentando apaziguar essa situação, teve agora recente, né, se eu não me engano, na sexta-feira, dia 21, um tratado de paz. Só que parece que não valeu de nada, né? Porque no sábado já estava tendo bombardeio de novo. Então, eu vou te falar, é até complicado eu falar, porque além da questão cultural, questão religiosa, tem essa questão histórica já há muito tempo de que cada um percebe que aquele território é seu. E acaba que é inerente do ser humano, né? Ele vai lutar pelo aquilo que ele imagina que é seu por direito. E aí a gente acaba tendo esse conflito há décadas ocorrendo. Por parte de Israel, a gente vê que as leis acabam apoiando mais o Estado de Israel. Por exemplo, existe uma lei deixa eu me recordar aqui, se eu não me engano, da década de 60, que o Estado de Israel ele reconhece que as terras que estão lá, aquelas terras que foram construídas em Sheikh Jarrah, que é esse assentamento que é o conflito hoje, o Estado de Israel reconhece que os judeus têm sim direito de recorrer na justiça contra aquilo. Diferente dos palestinos no território de Israel. A lei israelense não considera que os palestinos têm o direito de fazer uma denominação de recorrer por aquele Estado. Ou seja, você vê aí que também tem uma certa injustiça nesse trâmite, né? Só sei que o BO é bravo. A guerra ela é existente há muito tempo e eu não sei, sinceramente, vocês conseguem aí, meus amigos, enxergar uma solução para isso? Quero ver, hein? Eu acho bem difícil, né? Eu acho bem difícil chegar a uma solução para isso. Só lembrando que a gente sempre está falando aqui que o Estado de Israel, a gente tem que falar também que o Estado da Palestina ele é reconhecido pela ONU. Ele foi reconhecido, o primeiro país ocidental a reconhecer o Estado de Palestina como Estado foi o Brasil. Um dia depois a Argentina reconheceu.
Então, na época, então, o nosso presidente era o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje a Palestina é reconhecida por 164 países e ela é um membro, desde 2012, ela é um membro observador, não membro das Nações Unidas. Ele só observa, ele pode participar das reuniões só observando. Só para a gente lembrar que o Estado da Palestina também é um Estado, né? Nós falamos muito da criação do Estado de Israel e não falamos da Palestina em si. Eu não é uma coisa bem complicada, né? Que a gente está vendo em vários âmbitos que está retomando hoje em dia mais para o lado de cá, ocidental, mas que são os extremismos, né? Lá são dois extremos que não querem conversar, não querem bater papo, e não adianta tentar fazer nada, qualquer coisa que você tente fazer durante esse cessar-fogo, eu acho que dificilmente vai ter uma solução. São religiões diferentes, são dogmas diferentes, são pensamentos diferentes. E se a gente, por muito menos histórico, já está brigando aqui no Brasil, imagina eles lá com histórico de anos. Então, é muito complicado isso. Então, eu, sinceramente, não vejo ponto nenhum de ter uma solução nisso aí. Não sei se o André, que entende mais do lado oriental, que não é o lado israelense, óbvio, mas que está muito ali próximo, pode saber alguma coisa que vê uma solução nesse lado aí, porque eu não vejo. Essa barba do André já condena ele, hein? Olha aí, gente. Já é muito bem muçulmano, judeu. Cara, vamos lá. Eu acho que falar dali é muito complicado. E se a gente fosse apontar um culpado, a gente não, eu fosse apontar um culpado, o primeiro culpado que eu colocaria seria a sociedade internacional, a Organização Internacional de Estados. O que a gente, talvez até o que a gente chama hoje de ONU, é a nossa querida Inglaterra. A gente fez um apanhado histórico aqui. Óbvio que não dá para a gente falar tudo do apanhado histórico, porque é muito complexo, é muito longo. Mas depois que acaba o Império Otomano, a região da Palestina ela se torna um protetorado da Inglaterra. Eu não me lembro agora durante quantos anos a Inglaterra ficaria com esse protetorado. Mas depois que tem ali o fato da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, e que para fazer essa compensação aos judeus, a Inglaterra, que era o protetor do local, vira e fala, beleza. Só para te complementar, André, o mandato da Inglaterra sobre o território palestino, depois da vitória da Tríplice Entente sobre o Império Otomano, ele se encerraria em 48. Por isso que a Inglaterra não se predispôs a estabelecer a divisão do território. Ou seja, exatamente ali em 48. Então a Inglaterra pega e fala, tudo bem, não a Inglaterra em si, mas como a Inglaterra era protetora daquele local, em um arranjo com os estados ocidentais, né, resolvem criar o Estado de Israel. Vamos lá. Se a gente for falar da organização dos estados ocidentais, a gente fala muito estados laicos, né? Então, cede um território para a criação de um estado não laico no território que era ocupado, era um território que quem vivia lá era alguém de uma religião diferente. Por que desde o começo a organização dos estados, sociedade internacional, não tentou já a formalização, talvez, de um Estado igualitário que não fosse necessariamente um Estado judeu? Por que foi criado ali um Estado judeu? E a partir da criação do Estado judeu, esse expansionismo, a gente vê uma revolta muito grande dos estados daquela região, porque houve, né, um desequilíbrio regional muito grande. Mas a sociedade internacional ocidental, principalmente, quando eu falo ocidental, estou falando de Estados Unidos e Europa, não se contrapõe a Israel, né? Há ali alguns chamados por questões de direitos humanos, mas é complicado de falar de direitos humanos, até porque, se a gente for falar de direitos humanos, poxa, Israel está indo contra direitos humanos, mas e o grupo Hamas?
também não está indo, não ataca localidades civis. Infelizmente, o Hamas está ali numa guerra assimétrica, num conflito assimétrico. Ele não tem como competir de igual para igual numa guerra que a gente chamaria de guerra justa, né? É uma guerra totalmente assimétrica. Enfim, então é complicado. Mas voltando um pouquinho, a questão da criação do Estado de Israel, ela é, para mim, um erro grotesco da sociedade internacional. São os principais culpados. Se os judeus têm um motivo para estar na região, tudo bem. Eles veem um motivo que é ali a retomada do que foi a diáspora judaica, né? Mas, para chegarem ali, eles têm que tirar alguém do lugar. Cara, é muito complicado. Imagina vocês estão na sua casa, chega alguém agora e fala assim, cara, isso aqui foi do meu tataravô. Sei lá, o indígena chega agora, essa região aqui, onde você está aqui, foi uma região ocupada pelos índios, sei lá, e vamos tomar isso aqui de volta. Como é que fica essa situação? É muito complicado. Eu não vejo uma saída nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, na verdade, justamente pelo conflito de interesse, que é religioso. Poderia ter a formalização de um Estado laico com a convivência entre todos, mas a incompatibilidade religiosa impede que se chegue a um acordo. E dentro da religião, que vem junto com a religião, um jogo de poder entre facções como o Fatah, como o Hamas, e o Estado de Israel, que, enfim, não dá para prever nada bom saindo dali, então, a curto prazo, nem médio, longo prazo, só se for bem longo. André, eu acho que quando você fala que a culpa desse conflito, principalmente depois dos anos 40, né, que a gente já tem essa referência, eu acho que você foi muito feliz com essa análise, porque são os países europeus, as potências na época, interferindo provocando um desequilíbrio regional e que até hoje não se resolveu, produzido por essas potências. Então, eu acho que quando você fala que existe uma culpa da sociedade internacional, e entenda-se aqui sociedade internacional, os países que produziram isso, né? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha recebeu o mandato de tomar conta do território palestino e, pressionado pelo movimento sionista que era disseminado na Europa na época, e também uma espécie de boa vontade com o povo judeu, logo mais na frente, até com o Holocausto, esse povo precisava ser colocado em algum local. Mas o território não estava desocupado, né? Na época que começou a haver essa migração do povo judeu para o território, na época palestino, nós tínhamos uma convivência pacífica. Mas por quê? Porque nós tínhamos muito mais palestinos e uma quantidade muito pequena de judeus, né? Eu acho que isso aí que você falou é bem interessante, né? Eu concordo com você, mas eu vou fazer aqui o meu arremate de opinião. A gente tem visto que Israel não tem cumprido os acordos internacionais a respeito do conflito palestinos e judeus, né? Tanto é que a Organização das Nações Unidas, lideranças internacionais têm questionado as colonizações que Israel tem produzido em território que deveria ser palestino pelo acordo de partilha da ONU, né? Então, o movimento de desconfiança começa a se movimentar mais contra o lado de Israel em função disso, dessa tomada de territórios que não estavam previstos nesse acordo da ONU, né? Haja vista o fato de Israel defender que Jerusalém, por completo, deveria ser a sua capital, enquanto os palestinos defendem apenas que Jerusalém Oriental seja a capital do Estado palestino. Ou seja, em obediência ao que está escrito no acordo de partilha da ONU de 47. E uma curiosidade aqui para o pessoal. A Assembleia Geral das Nações Unidas, na época, que discutiu a partilha do território palestino entre Israel e palestinos na época, foi conduzida por um brasileiro, não sei se vocês sabem, o diplomata Oswaldo Aranha. Hoje tem ruas em Israel, inclusive, que recebem o nome dele. Obviamente, ele seria homenageado pelo povo judeu, claro, né? Porque o estímulo dele produziu a criação do Estado de Israel no final dos anos 40. Mas
Israel tem muito mais apoio internacional do que os palestinos em função exatamente desses grupos que são denominados como terroristas, né? Mas esse desequilíbrio todo desse conflito está começando, desequilíbrio de forças, que eu digo, está começando a fazer a sociedade internacional, que a gente acabou de culpar por esse desequilíbrio lá atrás, e eu concordo, sobre as orientações que devem ser tomadas, porque eles estão vendo que o uso de força está sendo desproporcional. Haja visto os dados de mortos na Palestina, na faixa de Gaza, os palestinos na faixa de Gaza, e os judeus em Israel, nesse conflito que durou 11 dias. É desproporcional. A faixa de Gaza é uma faixa de terra muito pequena, muito densamente populosa e completamente degradada. E ainda sofre um bloqueio, né, do governo de Israel. Mas, só para arrematar, coisa muito rápida, né, eu queria até comentar com vocês algumas frases aqui de 3 pessoas importantes no cenário internacional a respeito do conflito. Olha só, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, olha uma frase dele. Israel produziu um inferno na Terra para as crianças em Gaza. Olha só o elemento de proteção ao povo palestino acontecendo na fala do secretário-geral da ONU. A gente tem Biden fazendo discursos defendendo o direito de Israel de se defender, e a gente tem o Papa Francisco dizendo que defende a existência de 2 estados, né, reconhece a existência de 2 nações diferentes que precisam coexistir, e ele defende que Jerusalém seja dividida em função dos espaços mais sagrados de cada religião. Então, baseado em tudo isso, o que eu queria dizer para vocês, para a gente até arrematar a minha participação hoje aqui, que é o seguinte, eu acho que não existe, e eu concordo com o Ricardo quando ele falou isso, não existe, no primeiro momento, interesse de paz duradoura na região. Não existe. Porque o Hamas é um grupo que está isolado, né? Está enfraquecido, empobrecido, né? A situação na faixa de Gaza ela é precária, e é um grupo que, para se manter relevante, ele precisa se manter como força de resistência. Então, é por isso que, mesmo sabendo desse sistema antiaéreo moderno de Israel, que chama Domus, né? Eu esqueci o nome, Domus alguma coisa, eles sabiam que a eficiência desse sistema antiaéreo conseguiria bater em torno de 90% dos mísseis que eles lançaram, mas ainda assim lançaram. Domus? Domo de ferro. Domo de ferro, não é nem Domus, né? Domo de ferro. Com tecnologia israelense, com apoio financeiro americano. Então, ainda assim, eles se lançaram no conflito, exatamente para criar essa aura de resistência para o povo palestino e a causa será acreditada, né? A busca de legitimação. Né? E Israel, a gente sabe, Benjamin Netanyahu está enfrentando um processo de corrupção que pode levar ele para a cadeia. Então, o conflito é uma cortina de fumaça, que ele precisa que continue acontecendo até para que ele monte a sua base de apoio para as eleições que estão chegando. Então, no primeiro momento, é um conflito que não tem... custa mais barato mantê-lo, mesmo com cessar-fogo. A gente sabe que qualquer gatilho pode restabelecer tudo de novo, né? Então, para fechar, Ricardo, eu queria trazer para vocês aqui, hoje nós estamos gravando no domingo, né? E o Jornal Folha de São Paulo hoje trouxe 2 depoimentos de 2 pessoas, uma na faixa de Gaza e a outra em Israel. Veja bem, olha o que o professor universitário em Gaza, Rafat Al-Lahef, diz: nem dormir conseguimos por causa dos bombardeios que nunca param. Minhas filhas acordam gritando e tremendo de medo o tempo todo. Isso é um professor universitário em Gaza. E Felipe Mignoni, advogado e estudante de mestrado em Tel Aviv, ele diz: nunca sabemos que horas vai acontecer um bombardeio. Então, pode ser que você esteja tomando banho. Vi gente chegando no bunker de toalha. Olha só, são 2 relatos das 2 faces do conflito que não traz previsibilidade e absoluto medo o tempo todo. Gustavo, só complementando, você falou sobre o Hamas estar perdendo força no cenário internacional. É um grupo terrorista, na verdade, não é muito bem visto, mas além de ser um grupo terrorista,
o grupo majoritário no parlamento palestino, né? Desde 2006 era o Al-Fatah, que tinha essa predominância dentro da frente palestina, e o Hamas, a partir de 2006, passou a ter uma relevância maior. Porém, a gente começa a ver dentro da própria Palestina o Hamas perdendo popularidade, perdendo força também lá, justamente pela questão que você falou, né? Essas guerras, esse conflito, ele é custoso para quem? Para o cidadão. O cidadão que vive a sua vida num local precário, extremamente precário, sem industrialização, sem nada, e que, se a gente puder colocar algumas imagens para ilustrar o que aconteceu ali, a gente vai deixar aqui durante o programa algumas, é absurdo de ver a precariedade que eles vivem e a precariedade que eles acabam ficando ainda mais em decorrência dos ataques de Israel, que, repito, na minha opinião, pela assimetria das forças, e o Gustavo já falou, há uma desproporcionalidade. Israel alega que isso é porque o Hamas se esconde atrás dos civis, mas eu não vejo uma justificativa para Israel simplesmente atacar localidades civis sem comprometimento nenhum. Israel, em alguns momentos, avisa quando e onde vai atacar, justamente para que os civis saiam. Ah, mas não vai matar nenhum terrorista. Não é simplesmente matar terrorista, é para destruir as localidades, a infraestrutura que eles usam. Então, existem túneis subterrâneos. Israel também tenta atacar localidades para poder destruir esses túneis subterrâneos. Israel está atacando esses locais sem aviso prévio para a população sair. Israel tem um histórico gigantesco de infrações a direitos humanos, ataque com fósforo branco, enfim, entre outras coisas. Há essa assimetria e Israel acaba se aproveitando ainda que tem esse apoio e torna ainda mais assimétrico, atacando população civil e fazendo ataques que são grotescos e bizarros, na minha opinião. Infelizmente, eu falo que é um pouco difícil da gente falar de lado a lado, mas André, tenho a tendência a ver Israel mais desproporcional. Não defendo a Palestina, não defendo o Hamas de forma alguma, mas, como eu disse lá no começo do programa, os dois têm ali motivos para estar na disputa. O Hamas se defende como pode, Israel também se defende como pode, mas Israel tem mais capacidade de ataque. E esses ataques, para mim, é onde fica o problema maior da desproporcionalidade. Eu acho que a questão é toda essa que vocês falaram. A forma foi feita errada desde o começo, tanto é que se previa Jerusalém Oriental como um futuro Estado palestino, isso estava no plano da ONU, mas isso não veio a se materializar. O expansionismo para o Israel, com todos os seus aliados, com toda a sua força bélica que existe há décadas, né, com apoio majoritariamente dos Estados Unidos, isso acaba criando e dando mais força ao Estado de Israel, o Estado judeu, que, sinceramente, eu acho que a tendência é isso permanecer, porque a gente sabe que um acordo de paz nunca existiu e nunca vai acontecer. Os palestinos não vão abrir direito do que eles entendem como sendo deles, a propriedade deles, e o Israel, por consequência, também entende que aquilo foi dado e que eles tendem a querer mais territórios. Então, sinceramente, ao que eu vejo, essa guerra ainda vai persistir, de tempos em tempos ela vai e volta, a gente está vendo agora o ápice agora recente, e eu estou para falar que eu imagino que Israel vai ocupar a faixa de Gaza. Num futuro próximo aí, dentro dos 50 anos, se eu fosse ter uma bola de cristal, eu acho que eles vão ocupar aquele território, porque eles vêm enfraquecendo, sim. Esses bombardeios para acabar com a infraestrutura, com telecomunicação, e eu acredito que ali os grupos que existem, como o Hamas, em defesa daquele território, não vai ter os seus dias aí muito prolongados, não. Então, eu acho que aquele vai ser um espaço só para quem está nos assistindo entender. Imagina você no Sudeste,
questão que é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí, nesse território, você tem ali o Triângulo Mineiro, uma parte de faixa de Gaza, Espírito Santo, a Cisjordânia, que são 2 territórios palestinos. Olha só para você ver a distância que está entre eles. E ali existe, sim, um conflito, né, que aquelas pessoas entendem que tem por direito daquele espaço, mas olha só para você ver como que são assimétricos. Essa guerra, além de ser assimétrica belicamente, porque Israel tem uma força muito maior que os palestinos, a questão territorial também, olha só para você ver a divergência do espaço. Então, eu acho que Israel vai acabar pegando aquele espaço e vai deixar só a Cisjordânia, por enquanto, como território palestino. Eu acho que é isso que vai acontecer no futuro. Mas até lá, muita bomba vai rolar. É o que eu penso. Vamos ver. Exatamente. Então, gente, eu vou me abster das minhas palavras no final, porque eu acredito que a gente já delongou muito o nosso tempo estipulado. Então, nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu! Obrigado, pessoal. Até mais. Abraço, curtam, comentam e compartilhem. Se inscreva no canal.